Tem uma entrevista que foi publicada ontem, na verdade, né? 25 de janeiro, ex-sócio de Lehman sobre as Americanas, isso na revista Veja, né? Aspa desse ex-sócio, isso começou há muito tempo. Isso é a fraude criminosa que aconteceu dentro das Americanas, que começou com uma notícia de 20 bilhões, mas na recuperação judicial, a Americanas falou que tá atrás no caixa aí com um buraco de 43 bilhões, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Primeiro, vocês sabem que isso tem interesse público, né? Por uma série de razões, inclusive porque bancos estatais são grandes credores das Americanas e se fuderam nessa história aí, tá? Primeira coisa. Fora os 16.500 fornecedores, tem total interesse público essa história aqui. É capital privado, então o problema deles tá na sua cabeça de minhoca, que é assim que o mundo funciona. Como se tivesse um muro que fizesse a divisão entre dinheiro público e dinheiro privado, né? Tem duas moedas circulando no Brasil? Não tem. Tem o real estatal e o real privado? Não. Então a moeda é a mesma, não é? Então tá. Então o dinheiro é fluido, né? Ele flui de um lado para o outro, né? Então sim, tem muito interesse público na cobertura desse assunto. Que bom que a imprensa acordou nos últimos dias. Posso dizer que fui voz praticamente isolada desde o primeiro dia desse escândalo aqui. E eu vou dizer um negócio para vocês. Quanto foi que a Lava Jato disse que recuperou da Petrobras? Vocês lembram? Alguém lembra aí? 6 bilhões de reais, né? O que disse a Lava Jato, tá? O Bruno Dantas, que é conselheiro do TCU, disse que, na verdade, o valor recuperado pela Lava Jato é de 1 bilhão, tá? 1. Eu não vou ficar com o que o Bruno Dantas falou, apesar de confiar nele e não confiar na Lava Jato. Para fins de comparação, eu vou ser generoso e comparar com o que a Lava Jato diz ter recuperado. 6 bilhões da Petrobras. Qual é o tamanho dessa fraude criminosa que aconteceu nas Americanas? 20. Mais do que 3 vezes mais. Com um detalhe. Qual o tamanho do faturamento da Petrobras e qual o tamanho do faturamento das Americanas? É incomparavelmente maior o da Petrobras. Óbvio. E aí, o que diz o Luiz César Fernandes, que foi um dos fundadores do Banco Garantia, ao lado do Beto Sicupira e do Sicupira e do Teles, que são os dois sócios junto com o Lehman lá do 3G Capital, né? Para quem não acompanhou, os 3 controladores da Americanas até dezembro do ano retrasado eram Lehman, Sicupira e Teles. E ainda hoje são os 3 maiores acionistas individuais, os acionistas de referência, como se chama, né? O Luiz César Fernandes era sócio do Sicupira e do Teles em um banco e afirmou que isso acontece, essa fraude acontece há muito tempo nas Americanas, que não é de hoje, né? E aí tem umas coisas que ele fala aqui que são muito interessantes, eu sugiro que vocês leiam a entrevista da Veja, mas olha o que tem na abertura aqui, ó. Para esse sócio, né, que participou da compra das Americanas nos anos 80, mas que depois se desentendeu com o Sicupira. Sicupira, para quem não lembra, é aquele cara do helicóptero de 100 milhões de reais que eu mandei na newsletter. Quem não leu, leia agrandeguerra.com.br, é de graça, assina lá. Eu mandei a história do helicóptero de 100 milhões, tá? Não é 1 milhão o helicóptero do cara, nem 5 milhões, nem 10 milhões, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50. O helicóptero do cara custou 100 milhões de reais. O helicóptero do cidadão custou 100 milhões de reais. Será confiscado para cobrir essa fraude nas Americanas? Claro que não, né, seu otário? Porque não é o teu Corsa nem o teu Celta, né? Depois se desentendeu com o Sicupira e ao querer vender a companhia. Os prejuízos recentes das Americanas, diz esse sócio, né, dos gênios do capitalismo brasileiro, né, parecem advir de uma maneira de aumentar os dividendos e de criar lucro para pagar bônus aos executivos. Ele afirmou ainda que provavelmente as práticas começaram há muito tempo e o grupo se preparou para fazer a denúncia do rombo bilionário, inclusive deixando cargos no conselho que poderiam lhes comprometer juridicamente. Tudo isso que esse ex-sócio está falando, eu falei no programa sobre as Americanas na semana passada. Vocês podem olhar o programa. Eles deixaram de ser controladores das Americanas, não cobraram um centavo para isso, deixaram de ser controladores das Americanas de graça. Super bonzinhos, queriam uns fofos eles, né? Uns fofos. Executivos e diretores das Americanas, a partir de setembro do ano passado, quando foi anunciada a troca de comando da empresa, venderam 235 milhões em ações, das próprias ações, porque claro que muita gente ali dentro já sabia disso e sabia que o preço da ação ia derreter, como derreteu, de 11, 12 reais para R$1. Tá escancarado. E agora esse sócio tá dando essa entrevista pra Veja,
falando o que eu falei no programa da semana passada. Qual a opinião do senhor sobre o déficit de 20 bilhões de reais no balanço das Americanas, tá? A repórter da Veja pergunta aqui qual a opinião dele sobre o que aconteceu nas Americanas. O que diz o ex-sócio do senhor Beto Sicupira e do senhor Herman Telles, os dois principais acionistas de referência das Americanas. Inclusive o Sicupira foi presidente do Conselho de Administração das Americanas por uma década. Vai alegar que não sabia o que estava acontecendo lá dentro, né? Pra cima de Moá. O que diz o ex-sócio? O que foi feito foi uma maneira de criar lucro artificial para aumentar os dividendos. Ou seja, gente, se você esconde prejuízo no balanço e o seu prejuízo é mais bonito do que na verdade é, você no final do ano distribui dinheiro para os acionistas. É fraude o nome disso, né? Crime. Responde ele ainda. Inclusive, foram ao extremo deixando um atraso no pagamento dos fornecedores. O fornecedor vendeu por 90 dias, eles atrasavam e pagavam com 120 dias. Mas isso não foi suficiente, então resolveu esconder o passivo dos bancos, ou seja, a dívida que eles tinham com os bancos. Acho que chegou em um ponto que não dava mais. Chamaram o Sérgio Rial, que é o CEO que assumiu 10 dias antes de, aspas, descobrir a fraude, e falaram, temos um problema, não estamos mais conseguindo alavancar, ou seja, esconder essa história, né? Você vem e fala que tem isso, isso e isso. Porque é impossível, diz o executivo ex-sócio do Sicupira e do Telles, que o Rial em uma semana descubra um troço que nenhum analista tenha pegado nos últimos 50 anos. 1000 analistas e ninguém pegou. Ele é gênio, mas nem tanto. Aquilo foi combinado. Você diz que descobriu, aí a gente parte para resolver. Então vamos dar o prejuízo para o family office e para os bancos. Isso é o que diz o ex-sócio dos gênios do capitalismo. E aí, perguntado se isso pode ter relacionamento com lucro de curto prazo, ele fala, lógico que tem, porque você paga o bônus de acordo com o lucro. Mas eles criaram um lucro para pagar dividendos e um monstro de bônus para os executivos, desproporcional ao lucro real que a empresa estava tendo. Inflavam o lucro, pagavam bônus para os executivos, mas quem mandava na loja? Ninguém. E aqui de novo o que eu falei na semana passada, porque agora vão tentar jogar a culpa pra cima de quem? Do ex-presidente, da mãe do Badanha, sei lá eu de quem, né? Olha o que responde o ex-sócio do Beto Sicupira. Quem que mandava na loja? Responde o cara. Era o Beto Sicupira que mandava. Eles chegavam na reunião e ninguém podia discordar dele. A gente tinha consciência que era assim. Todo ano diziam, vamos aumentar aqui e distribuir os dividendos. E eles vieram aproveitando que já estava batendo no limite para vender uma posição grande das ações da empresa. Sabiam que o problema iria estourar em algum momento e que as ações não ficariam naquele preço. O preço médio de venda hoje tem uma enorme queda e todo mundo saiu do conselho de administração. O Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles saíram há anos, mas o Beto Sicupira deixou o conselho há um ano, com a desculpa que o mercado não aceitou. Na prática, ele era o controlador, que mandava e pronto. Mas, aparentemente, passou a ser acionista de referência. Gente, leiam a matéria, leiam a entrevista. Tá na Veja. A Veja tem aí acesso liberado para uma ou duas matérias. Não sei, eu não assino a Veja, então cliquei ali, abriu, tô lendo aqui para vocês, tá? Mas, quem viu o programa sobre as Americanas que eu fiz na semana passada, eu já falei tudo isso. Tudo. Evidente o que aconteceu ali. Não precisa ser nem um gênio para saber o que aconteceu, né? Então, gente, de novo, eu fiz uma newsletter sobre isso. Assine a newsletter, é de graça, agrandeguerra.com.br. Tá tudo explicado lá, né? Quem não acompanhou, na semana passada eu fiz um programa só sobre as Americanas aqui, onde eu explico passo a passo o que aconteceu. E é um copia e cola dessa entrevista que foi dada ontem, né? O programa anterior. Por quê? Porque eu sou um gênio? Não, porque é óbvio o que aconteceu ali, cara. É evidente. Qualquer imbecil que olha esse negócio sabe o que aconteceu. Não precisa ter inteligência mínima. É uma fraude, de manual do crime. Sabe? Se você fizer um manual do crime. Sabe aqueles manuais que tinha do escoteiro mirim? Se você fizer um manual do criminoso mirim, de colarinho branco, isso aí é básico. Fraude de balanço. Para melhorar o balanço, para fazer a fotografia mais bonita do que a realidade. E aí você paga mais lucro e dividendo. Bota um monte de dinheiro no bolso. E vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Quando chega no ponto que você não tem mais o que fazer, antes de anunciar isso para o mercado, você começa a se proteger.
Você deixa de ser controlador da empresa, você muda o presidente, você vende ações, porque você sabe que as ações vão cair. É evidente, tudo que aconteceu ali. Não tem mistério nenhum, não tem nenhuma sofisticação. Não tem nenhuma sofisticação nesse esquema. Agora, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, tem 7 procedimentos investigativos abertos. Vamos ver onde é que vai dar isso aí. O Ministério Público Federal também caiu em cima. Vamos ver onde é que vai dar isso aí. Vamos ver se os nossos popstars do capitalismo serão devidamente punidos, né? Sei não.